Janaína descobriu a diabetes há 17 anos e 6 meses depois veio a notícia da gravidez. O controle com a insulina, a alimentação e o peso foram rigorosos e a gestação transcorreu sem problemas. No segundo filho, foi ainda mais fácil. Eu fiquei com um pouco de medo de engravidar logo depois, porque a primeira gravidez você fica muito tensa, mas eu já sabia o que poderia acontecer. E eu já sabia também me controlar e já tinha mais tempo de diabetes. Então, eu achei que eu tive uma gravidez muito saudável. Eu sorria, eu era uma grávida bonita, muito bonita. E na primeira eu era muito tensa. Juliana é diabética tipo 1, mas muitas mulheres não têm a doença e desenvolvem durante a gravidez. O diabetes gestacional pode ser identificado logo na primeira consulta do pré-natal com o exame de glicemia. Entre a 24ª e a 28ª semanas, um teste de tolerância oral à glicose identifica o problema, que, se não tratado, pode trazer uma série de complicações. A mulher que tem diabetes gestacional, durante a gestação, ela tem um risco aumentado de parto prematuro, de ruptura prematura das membranas, tem um risco aumentado de um crescimento fetal, do feto ter nascimento acima de 4 quilos. Então, após o parto, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes. A mulher com diabetes gestacional precisa ser acompanhada pelo obstetra e pelo endocrinologista. O tratamento é com dieta e, em alguns casos, medicação. A doença tende a desaparecer depois do parto, mas é preciso fazer o controle porque aumenta o risco dela se tornar diabética. Após o parto, cerca de 6 a 12 semanas após o parto, ela vai precisar ser reavaliada para o diagnóstico de diabetes, se ela foi só diabetes gestacional, se ela ainda tem diabetes, e ela vai precisar ter uma mudança de estilo de vida para evitar no futuro que ela, se ela não desenvolver diabetes, que ela no futuro tenha diabetes. Nós estamos recebendo um especialista no assunto e se você quiser mandar pergunta, esclarecer dúvidas, a hora é essa, pode mandar pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook, redes sociais, enfim, participe com a gente. O Dr. Roberval Leite, endocrinologista, está aqui no estúdio. Boa tarde, doutor Roberval. Boa tarde. Obrigado pela presença. Doutor Roberval, essa diabetes gestacional, ela evidencia uma diabetes que já havia na paciente e estava adormecida, ou a diabetes é provocada pela gestação? Existe a paciente diabética que engravida, né? Ela vai ter cursar a gravidez com diabetes. Existe aquela paciente que não sabia ser diabética e com a gestação existe a produção pela placenta de vários hormônios que provocam resistência à insulina, como o lactogênio placentário. Existe a obesidade da mulher gestante, que é muito comum. Então, a paciente se torna diabética. Então, essa é a diabetes gestacional clássica. Ela não sabe que é diabética, se torna diabética com a gestação e, como foi explicado pela doutora, após a gestação, ela pode retornar ao quadro normal de glicemia. Ou não? Ou não. Antigamente, a gente só considerava diabetes gestacional se não voltasse. Hoje não, hoje pode voltar ou não voltar. Por que volta ou não volta, doutor? Depende da produção de insulina dessa paciente, depende das mudanças que ela faz na dieta. Se ela, por exemplo, depois da gestação, perde peso, mantém uma boa dieta, ela tem tudo para se tornar normal e a cada 10 anos, 40% daquelas mulheres pode se tornar diabética. Então, aquela paciente que faz mudança de hábitos, mantém peso bom, ela não volta. Mas geralmente aquela que se mantém com excesso de peso, ela pode ficar diabética. Mas ela tem esse problema de saúde por conta da questão do excesso de peso na gravidez? Também. Mas a própria gravidez, a mulher mesmo magra, eu tenho várias mulheres que eu acompanho com diabetes gestacional que são magras, só a produção dos hormônios da gravidez, que são produzidos vários hormônios na placenta, eles provocam a resistência à insulina. Então, a mulher ela não produz a insulina suficiente. Como foi explicado, essa mulher com diabetes ela tem um excesso de açúcar. Esse excesso de açúcar ele passa pela placenta.
E a criança produz insulina. A insulina é um hormônio anabolizante. Você vê o seguinte, uma criança que nasce sem cérebro, o anencéfalo, ele cresce normal, pelo fator de crescimento e pela insulina. Só que como tem muito açúcar, pela aquela mulher ser diabética, o açúcar está alto, a criança é grande. Então, Nasce doutor, com mais de 4 quilos e é uma criança então a frágil. diabetes gestacional, o risco é maior para a paciente ou para o bebê? No gestacional é mais risco para o bebê. Quando a paciente é diabética já há algum tempo, ela já pode ter alguma retinopatia, uma nefropatia, ela pode piorar. Mas se ela descobre na gestação, geralmente a criança é que sofre. Eu vi uma Quem tem diabetes pode ou não pode, deve ou não deve engravidar? pode engravidar. Hoje, se ele tem um bom controle, Acompanhamento, é ele isso? não tem nenhuma proibição de engravidar. Geralmente a gente aconselha quem é diabetes tipo 1, que começa às vezes com 7, 8 anos, que não engravide tão tarde, né? Porque quanto mais tarde, maior a chance de complicação. Mas durante a gestação, uma vez que ela descobre a diabetes, o que ela pode fazer durante esses 9 meses para conviver bem com a doença? Pois é, esse era o grande problema, porque o único tratamento que existia era a insulina. E como você sabe, a insulina engorda, né? A insulina engorda. Então o paciente se tornava diabetes gestacional, tinha que tomar insulina e terminava aumentando o peso. Hoje já temos medicamento oral que não provoca aumento de peso. Mas o que ela tem que fazer é uma boa dieta orientada e, como eu lhe falei, se precisar usar um medicamento oral ou, se for o caso, insulina, para manter aquela glicemia normal, para não atrapalhar a criança. Doutor, tem um telespectador que não é exatamente sobre o assunto da diabetes gestacional, mas é sobre diabetes. É o Francisco Maninho, lá do Diceiro, ele pergunta: doutor, é verdade que existe pré-diabetes? Quem é pré-diabético pode tomar cervejinha? A glicemia normal é até 99. Geralmente de 100 a 125, nós denominamos que a pessoa tem intolerância de glicemia em jejum. O termo pré-diabético às vezes é criticado, mas é muito usado. Porque nem todo mundo que tem essa glicemia alterada, de 100 a 125, se torna diabético. Uhum. A cerveja, se ele mantém atividade física, mantém uma boa dieta na semana, no final de semana, um churrasco, não existe uma proibição. É a quantidade, né? A quantidade. O problema é a quantidade. Doutor, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente, pelas informações. Muito obrigado. Eu que agradeço.